A lição de hoje é a lição de número 1, como já falamos, a pessoa do Espírito Santo. E eu quero de antemão vos pedir permissão para estar removendo essa máscara, porque falar com isso não é agradável e ficar com ela no queixo é meio feio. Amém? Amados, eu quero iniciar a aula de hoje fazendo uma pergunta para os irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa? É. O que é uma pessoa? Um ser. Vocês me afirmaram que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, é uma pessoa. Então, me explica, por favor, o que é uma pessoa. Eu disse no princípio que eu queria que vocês me perguntassem. Ninguém fez nenhuma pergunta. Então, eu estou perguntando o que é uma pessoa. Não vamos responder, não, irmãos? Ele faz presente na nossa vida. Uma pessoa faz presente na nossa vida. Sim. Ah. O Espírito Santo. Sem ele nós não somos Nada. nada. Ele nos preenche. A irmã Rosa é uma pessoa. Uma pessoa. Irmão Antônio é uma pessoa. Irmã Samanta é uma pessoa. Uma pessoa, quais são as características que identificam uma pessoa? Na nossa lição está bem claro e patente. As características. Ah, não, gente. Olha, são 3 coisas que identificam uma pessoa. Para identificar uma pessoa, ela tem que ter intelecto, emoção e vontade. Eu disse que a irmã Rosa é uma pessoa. Irmã Rosa, só tem intelecto? Tem? Só consegue pensar? Sabe o que é certo e o que é errado? Sabe? Certo? A senhora tem emoção? A senhora ama? A senhora fica triste? Fica. Então a senhora tem emoção. E vontade, a senhora tem? O que a senhora vai almoçar hoje? O que eu vou almoçar hoje? Vou almoçar bife. Bife? Mas a senhora queria almoçar bife ou queria almoçar uma outra coisa? Não, isso mesmo. Queria almoçar bife, né? Irmã Aparecida, a senhora vai almoçar o que hoje? Ainda não definiu? Não tem vontade definida? Irmã Jovecina. É uma costelinha. Opa, me convida, ô Glória! É costelinha com quiabo ou com canjiguinha? Ou frita? Não, só frito. Só frita? Um pestisco? Tá vendo aí? Esses irmãos têm que passar a me convidar para almoçar na casa deles. Fica à vontade, é uma sala em casa. Tá na sua casa? Melhor ainda, irmãos, Porque aí o isso. projeto, tipo assim, eu vou fazer a carne amanhã. À noite já tempera, deixa pra Então amanhã. significa que você teve vontade, né, Eu tenho Viviane? vontade, A irmã Viviane teve a vontade. Agora você raciocinou antes de comprar? Sim. Mas a costelinha tá cara. Cara, pois é, eu pesquisei antes de comprar a promoção. Você pesquisou o preço, mas mesmo assim você decidiu, eu vou comer costelinha. Significa que você tem raciocínio, que você tem vontade e que você tem emoção. Você ama. Sim, Você chora. claro. Você fica alegre. Também. Você fica triste. Também. Então você tem uma pessoa. Isso, irmãos, são as características que definem uma pessoa. Agora nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Vocês vão fazer alguma pergunta? Eu quero que eu faça mais uma pergunta. Então lá vai. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa nessa Terceira pessoa, terceira pessoa, terceira pessoa. Meu Pai, Filho e Espírito. Como é que eu vou entender a terceira pessoa? Ele age em Espírito Santo. Como que ele... Então a senhora está querendo me dizer que existe uma hierarquia. Primeiro lugar, é igual um pódio de corrida, de Fórmula 1, tem o primeiro lugar, tem a pessoa que fica em segundo e a pessoa que fica em terceiro. É isso? Não, eu quis dizer que a manifestação dele é a terceira pessoa. Ele manifesta a terceira, não sei, dele assim. Manifesta o terceiro.
Mas se eu mostrar para a senhora na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai vir em primeiro lugar. É mesmo. Agora que eu lembrei. Por que as pessoas falam a terceira pessoa, que às vezes ele vem em primeiro? Porque aqui no cima dos Cristo. Irmãos, quando a Bíblia se refere à Trindade, erronicamente, até os grupos teológicos usam o triângulo. É como se fosse a bandeira de Minas Gerais. Liberta que serás também. Ou seja, liberdade ainda que tardia. Não. Ali está o Pai, Filho e Espírito Santo. Uma trindade. E erronicamente, a igreja de anos atrás começou a ensinar que Jesus é a terceira pessoa. Houve-se então uma ramificação de pensamento e ensinamento errôneo a esse respeito. Que Deus é o Pai entronizado no trono, grandão, forte, pronto para detonar. O Espírito de Jesus é o segundo lugar, segundo essas teorias falsas. Aí o terceiro lugar cabia ao Espírito Santo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os três são um. Como se explica isso? Pensamento um só. Pensamento um só? Porque às vezes, irmãos, pode levar lá, Marinete, perguntas são bem-vindas. Não, eles são únicos. Os três significam. Essa é uma pessoa só? É uma só. Você pensava que tinha três diferentes? Não. Vou dar um exemplo para você. Aqui nós estamos falando da Trindade. Então eu sou obrigado, para te explicar melhor, vou falar da tricotomia. O que é uma coisa tricotômica? O homem é tricotômico. Eu sou tricotômico, não sou? Você está vindo para mim, você está vendo quem? Quem? Deixa eu ouvir, fala alto. Quem que vocês estão vendo? Pastor Valgone? Bom, obrigado. Mas sabia que eu sou, além dessa matéria que vocês estão vendo, eu também sou alma e eu também sou espírito? Mas vocês olham, vocês estão vendo eu, mas eu sou matéria, que é o corpo, eu sou alma, que é as minhas intenções, sentimentos, intelecto, e meu espírito que me leva a Deus. Então, vocês estão vendo um 3 em 1. Mas se fosse dividir o espírito aqui e a alma cá, quem seria o maior? Nenhum. Eu sou a mesma pessoa. E a única coisa que é capaz de separar a alma e o espírito do corpo sem destruí-lo é a palavra de Deus. É a única que é capaz de separar. Quando nós vemos a Trindade, vamos lá no princípio. Antes de eu ir lá no princípio, nós vamos entender o estudo da pessoa do Espírito Santo. Pneumatologia. Quem já ouviu falar essa palavra? Que é muito estudado no livro teológico, nas palavras teológicas. Quase todos já ouviram falar. Certo? Pneuma significa vento, sopro, logia, estudo, ou seja, pneumatologia seria o estudo do Espírito Santo. Mas não está dizendo que o Espírito Santo é um vento. É só a expressão, que no hebraico é ruach, no grego, pneuma. Então é só a expressão. Paracretologia. Todos nós já ouvimos falar o que é um paracreto. Paracreto é uma palavra grega que traduzindo significa é alguém que está ao lado agindo continuamente como advogado. Quando Jesus falou, e este Consolador, olha o que a nossa leitura bíblica em graça diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Esse Paracletos é um advogado, é o Espírito que está com você 24 horas. E Jesus disse: olha, eu vou para o Pai.
mas vocês não precisam ficar tristes. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, que em grego significa a palavra allos, que é alguém de igual, alguém da mesma característica, alguém igual em força, alguém igual em poder, alguém igualzinho a mim. Se eu falar para vocês, olha, hoje à noite eu não vou vir na igreja, mas o meu irmão gêmeo vai vir, ele é igual a mim? Pode ser idêntico. Será que ele vai falar com a minha desenvoltura? Ou ele é mais eloquente? Ou ele é mais fleumático, melancólico? É apenas um irmão. Mas quando se refere ao outro Consolador, que é o Espírito Santo, está se referindo a, como vocês disseram, terceira pessoa da Trindade? É uma das três pessoas da Trindade. Ou seja, o Pai, ele é Deus. O Filho é Deus. O Espírito é Deus. Então dá glória a Deus. Pastor, significa então que o Espírito Santo trabalha os três níveis. Os três são um. Os três são um. Certo? E uma palavra, a nossa lição vai falar aí mais na frente, uma palavrinha, pericorese. Pericorese. O que é pericorese? No termo, é como se fosse uma dança entre três pessoas que se envolvem uma na outra, se entrelaçam uma na outra, mas não perdem a identidade. Por exemplo, a salvação. A salvação, as três pessoas da Trindade estavam envolvidas na redenção do ser humano. Como assim, pastor? Quando Deus resolveu restaurar a humanidade, ou seja, trazer o homem novamente para perto de si, Deus fez o quê? Planejou. Deus planejou? Deus planejou. Lá no sacrifício de Abraão, onde Deus pede a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, e Jesus disse a Abraão: viu o meu dia e se alegrou. Quantos dias Abraão caminhou até Moriá? Quantos dias, irmãos? 3 dias. 3 dias. Porque Deus, eu já falei isso aqui, Deus sabia que Abraão ia sacrificar Isaque? Sabia? Por que Deus sabia? Deus sabe. Hã? Deus sabia. Não entendi. Deus já sabia, porque ele queria provar. Provar Abraão. Mas por que Deus sabia que Abraão ia fazer? No meio do caminho ele chegou e falou: Abraão, pode voltar, eu sei que você vai sacrificar o filho. Não precisa concluir, eu já vi lá na frente. Mas por que Deus ficou em silêncio? Porque não era para ver a fé de Abraão, era o que Abraão estava vendo pela fé. No momento em que Abraão ali se levanta de madrugada, irmãos, ser guiado pelo Espírito é fazer aquilo que você não sabe, mas ter certeza do resultado. Abraão estava vendo. Quando ele levanta de madrugada, ele estava vendo a profecia de Isaías: um menino se nasceu, e um filho se nos deu, e o cetro da justiça estava sobre seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Abraão sabia que haveria uma redenção. Abraão sabia, porque Deus havia dito para ele: na sua descendência será bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Deus estava mostrando para Abraão a obra redentora na cruz do Calvário. Abraão começa então a sua caminhada rumo ao Monte Moriá, o monte do sacrifício. E de repente Abraão vê apenas
um jovem galileu. Aí vê apenas um pregador pregando e anunciando uma mensagem diferente. Ele vê aquele homem chegar para alguém que tinha cometido pecado e dizer: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Abraão sabia que haveria uma redenção. Segundo dia, Abraão exercita a fé e vê aquele pregador carregando a cruz todo ensanguentado, indo em direção ao Calvário. A obra redentora do Espírito Santo estava sobre Cristo. E Abraão vê aquele homem ser crucificado. E Abraão vê aquele homem ressuscitar ao terceiro dia. É o que a Bíblia diz, que Abraão cria que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho da cinza, porque ele dizia: se Deus ressuscitou aquele homem, aquele pregador, ele tem poder para ressuscitar o meu filho da cinza. Isso é fé, porque nós que somos criados pelo Espírito, nós temos que fazer loucura. E quando Abraão coloca ali o seu filho sobre o altar, assim como Isaac foi obediente a Abraão, o Cordeiro de Deus foi obediente a Deus em tudo. Aí Abraão chega, coloca o filho sobre o altar e vem para imolar. Naquele momento, Deus estava olhando para Isaac no altar, mas no mesmo momento ele estava olhando para Jesus na cruz do Calvário, dizendo a sua última palavra. Qual foi a última palavra? Em português, está consumado. Está consumado. Mas em grego, que era a língua vigente daquela época, Jesus ele disse a seguinte palavra: telestai, ou seja, está pago, está quitado, eu que tenho a dívida. Aleluia, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, aleluia. Aí, uma vez que Jesus ressuscitou, ele vai até a presença do Pai, diz: Pai, eu resgatei a igreja com meu sangue. O que o Senhor me capacitou a fazer, eu fiz. Mas agora precisa da ação do Espírito na vida dos meus filhos. Envia-lhes o Espírito para testificar e convencê-los do pecado. Eu consigo convencer alguém do pecado? Pode ser o maior pecador ou a maior pecadora. Se eu chegar para apontar o dedo e tentar convencer alguém do pecado, eu vou conseguir? Quem é que me convence do pecado? Por quê? Ele me convence de quê? Do pecado. Onde está escrito isso, irmão? Ele me convence do pecado, me convence da justiça e do juízo. João, ele escreveu isso. Olha, no capítulo 16, versículo 7. Versículo 6. Vamos ler a partir do... É o 6 mesmo. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo. Versículo 8 do capítulo 16 de João: do pecado, da justiça e do juízo. Olha o versículo 9: do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o Espírito Santo, é Deus que me convence da justiça, do pecado e do juízo. Amados, é maravilhosa a obra da redenção. O Pai planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo testifica no coração do pecador que nós pecamos e que merecemos essa chance através da graça redentora em Cristo Jesus. Aleluias. É importante, amados, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Aleluias, glória a Deus. Agora, nós sabemos que Deus é um. Alguém abre a Bíblia para mim, Deuteronômio 4, versículo 35. Quem achou para mim? Dê para mim, por favor. 4:35 está escrito: e a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Olha, que para ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é o único quê? Deus, E que não há outro senão Ele. senão Ele. Então, quando se refere a palavra a Deus, está se referindo às três pessoas da Trindade. Não existe negócio de primeira, segunda e terceira, apesar que às vezes nós falamos, mas é as três pessoas da Trindade. Ora, no princípio, Gênesis 1, versículo 2, para mim ler. Quando nós vemos a deidade do Espírito Santo, desde o princípio, nós entendemos que o Espírito é Deus. Achou? Gênesis 1, 2, o livro mais difícil de achar na Bíblia, primeiro. 1:2. 1, versículo 2. O que está escrito? No princípio criou Deus o céu e a terra. Era só o 2, mas pode ler o 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha a ação do Espírito Santo através da criação. A ação do Espírito Santo através lá do princípio. O Espírito Santo não foi, como se diz, um enxerto feito para acrescentar no futuro, não, mas Ele é desde a eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Alguém lê para mim agora rapidinho aí, Salmo 104, versículo 30. Nós estamos mostrando aqui, irmãos, a lição de hoje é só uma introdução às outras 12 que virão. Nós vamos trazer aqui um parâmetro normal, geral, para os irmãos entenderem que cada lição agora da sequência vai estar falando sobre uma área específica do Espírito Santo. E uma das que eu quero falar é o fruto do Espírito. Essa, se for o dia do Ronilson, o dia da mãe Guizene, eu vou falar com eles, me desculpe, mas essa eu quero falar. É 104? 30. 30.
enviaste o teu Espírito e eles são criados e assim renovas a face. Então vamos ler o 29 para os irmãos entenderem melhor. A senhora tira a máscara na hora de ler para a gente ouvir melhor, porque está sendo muito abafado o som. 29. Deu o 29 e o 30. Se ocultas o rosto e eles se perturbam e lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. E envias o teu Espírito e eles são criados e assim renovas a face da terra. Ora, quando Deus foi criar... Salmo 104. 29, 30. Salmo 104. Foi isso, irmão? Quando Deus foi criar o homem, o que Deus disse? Eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança? Espera aí, então façamos quer dizer que eu não vou fazer sozinho. Não? Então vem cá. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele reuniu a pessoa da Trindade, ou ele e o Espírito, e criaram o homem. Ah, bonito isso, interessante, não é, irmão? É interessante isso? É interessante? Então que Deus, quando foi criar o homem, ele veio e não veio sozinho. Ele chamou as 3 pessoas da Trindade. Quem que ele chamou? Jesus estava. Jesus estava. E quem é o outro? Hã? O Espírito Santo. Eu achava que era só Jesus. Não, o Espírito Santo é Deus, irmãos. É isso que nós estamos ensinando aqui. O Espírito Santo estava desde o princípio. Eu não mostrei no versículo 1 que a ação do Espírito na criação. A irmã leu que ele criou todas as coisas. Quando se refere a Jesus, fala também que sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus estava em Deus da fundação do mundo. Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são um. Eles existem por ele mesmo. Os irmãos entendam aqui que não é 3 pessoas sentadas no trono. Existe um trono e um assentado sobre o trono. E quem é esse? Deus. E ele é de eternidade e a eternidade. Olha, olha para mim em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Deixa que eu mesmo leio aqui. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Olha, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto que começaram a fazer, agora não haverá a restrição a tudo o que eles intentam fazer. Aqui está falando quando começou Nimrod a construção da Torre de Babel. Olha o versículo 7, o que Deus diz? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais a língua do outro. A gente está no plural, né? Desçamos. Deus Deus então reuniu novamente a Trindade. Vamos lá, primeiro ele desceu para fazer o homem. Depois ele desceu para confundir a língua do homem. E se nós formos olhar referências bíblicas, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando que são mais de 88 versículos que faz referência dos 3 agindo em comum. A palavra Trindade tem que ser clara, que ela não existe na Bíblia, mas ela está patente em toda a Bíblia. Amém? Os irmãos têm lido aqueles comentários diários que eu mando para os irmãos de escola dominical todo dia? A leitura? Os irmãos, se forem lá, eu deixei uma relação com todos os versículos que mostram a ação do Espírito Santo. Dos livros da Bíblia, quais que falam e quais não falam sobre o Espírito Santo, mesmo sem falar o nome dele, mas a ação dele está ali. E prossigamos, amado.
Eu estou meio sem horas aqui, alguém fica aí me ajudando aí, tá? Me empresta! Nossa, gente. Meu Deus, estão mandando eu parar. Como é que eu posso ver a hora desse negócio aqui? Esse telefone. Ah, do lado? Ah. Esse negócio é bom, ajuda a gente de vez em quando. Então, eu, Valgone, há coisa que não há como explicar. Há como explicar Deus? Há como explicar como a Trindade se entrelaçam, se unem entre si e não se confundem, elas se misturam, mas não perdem a identidade? Há como falar, mas não tem como explicar. Há como eu pegar a Viviane, arrancar a alma de um lado do espírito do outro, deixar a carcaça ali? Não. Mas o Espírito Santo, nós falamos que ele tem algumas características. Ele como pessoa, nós falamos sobre sentimento. Não falamos? Nós falamos também que ele é uma pessoa. Não falamos? Vamos ler mais algumas referências? E vamos, nesses poucos minutos que nos resta, mostrar que nós podemos mentir ao Espírito Santo. Sabia que nós podemos mentir ao Espírito Santo? Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Mentir? Mentir. Eu posso mentir ao Espírito Santo. Não. Você nunca viu falar que alguém mentiu ao Espírito Santo? Não? Alguém mentiu. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Olha o nosso textuário. Olha lá o nosso textuário. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com quais estáis selado para o dia da redenção. Então, ele pode ser entristecido. Ele pode ser entristecido? Sabia que ele pode ser apagado? Ele pode ser extinto. É pessoa da gente, né? Da nossa pessoa. Ele pode ser ignorado. Vamos ver algumas referências? Não, falo, e acabo não dando as referências. Demos aí. Alguém abre comigo. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. A partir do versículo 3. Alguém que mentiu ao Espírito Santo, está escrito assim, olha. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então alguém pode mentir ao Espírito Santo. Não, mas o Espírito foi sabendo o que ele estava fazendo. O Espírito estava sabendo, mas a pessoa mentiu ao Espírito Santo. Viviane, desculpa, por quê? Encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Ione, por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisse? Valmone! Mas eu não foi na conversa dela, não. Dele nem dela. Mas foi a consequência veio. E Os irmãos têm que entender que a coisa que nós fazemos que afronta gravíssima contra o Espírito Santo. eles morreram. Aí, olha a sequência. Vou ler de novo. E disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, se retiveste parte do preço da herdade, guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava sob o seu poder?
Porque, pois, formaste este desígnio em teu coração, e não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Então aqui, refere-se ao Espírito Santo como Espírito Santo, no versículo 3. E no versículo 4 já refere ao Espírito Santo como Deus. Não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. O que é isso, irmãos? É quando eu começo, isso aqui não tem problema, eu vou mentir para o pastor, eu vou mentir para o dirigente de segunda geração, eu vou enganar o pastor, eu vou enganar os irmãos. Vamos contar a história que aconteceu. Ananias e Safira, eles viram um homem chamado José, versículo 36 do capítulo 4. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que acontece? Esse Barnabé, ele vendeu uma propriedade. A Bíblia não fala se era fazenda, a Bíblia não fala se era um lote, a Bíblia não fala se era um carro. Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, pegou o valor em dinheiro, ele vendo a necessidade, irmãos, tudo pela necessidade da obra de Deus. Ele vendeu, trouxe o dinheiro e falou aos apóstolos: eu vendi essa propriedade. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vendi uma fazenda por 500 mil reais. Glória a Deus. Oh, glória, né, irmãos? 500 mil reais. Aí eu chego na diretoria da igreja, foi o que Barnabé fez aqui, ó. Eu senti de Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é esse negócio, você tem que dar, você tem uma casa, da casa, não é barganha com Deus, vou ter empregado por aí, não. Não é doutrina da prosperidade, não. Porque a igreja naquela época era perseguida, como eu espero que daqui a uns anos venha a perseguição de novo. Mas por que você espera a perseguição? Por que eu espero a perseguição? Alguém me pergunta, por quê? Quer saber? Porque, irmãos, a igreja, ela cresceu e inchou. Porque se vier uma perseguição, o inchaço vai sumir. Porque tem muitas pessoas que vêm do mundo querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Hoje um cantor, um jogador de futebol, uma atriz aí, desculpa a expressão, até atriz de filme pornô, ela aceita Jesus. Há uns anos atrás, um pastor amigo meu, há uns anos não, há 25 anos atrás, uma certa atriz de filme pornô, ela converteu e veio na igreja dele e queria exibir as suas revistas nuas. No altar. O pastor me deixou. Eu falo meu nome do pastor. Eu não vou falar o nome não, por questão ética, né? Mas ele é um grande pastor, tem uma grande igreja na região do Lagoinha. E ele não deixou. E essa mulher saiu da igreja com uma chama igual um general. Porque há uns anos atrás eu tinha um intercâmbio maior. E o camarada vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador. Eu sabia que estava errado. Mas a pessoa em si, ela quer expor. Ela quer status, ela quer posição. Certo? Uma pessoa, um jogador de futebol aceita Jesus, mas ele gosta de noitada. Ele vai continuar na noitada dele. Alguns realmente são libertos, mas a maioria de vez em quando alguém fraga eles aí em situações suspeitas e diz que são evangélicos. Os cantores, às vezes o cantor está falindo lá no mundo, não está tendo condições, ninguém mais quer comprar, aceita Jesus e agora vão cantar música gospel. Aí os clientes tudo vai lá comprando CD e volta para ativo. Na verdade você está fazendo comércio na igreja. Eu estou falando aqui a realidade. E não é um nem dois não.
Só que quando a pessoa vem para a igreja, vem trazendo muita gente, muitos seguidores dele, mas só que querem vir trazendo os seus costumes, querem vir trazendo as suas práticas pecaminosas, e isso entrelaça na igreja, que a igreja fica doente, e se vir uma perseguição, esse inchaço vai sumir, vai ficar só a igreja. É só aqueles que foram convencidos da justiça, do pecado e do juízo. É só aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo que vão permanecer. Aí então, a igreja naquela época era perseguida. Se o Antônio era crente e o Império Romano soubesse que o Antônio era crente, ele confiscava a casa do Antônio. Ele confiscava as propriedades do Antônio. E antigamente era normal. O rei, o imperador, o governador decretou, foi, como diz, é como hoje fazem aí com os bens dos traficantes. Você sabe o que acontece, né? Quando o cara vai preso, os bens é confiscado pelo Estado. Né? Igual está acontecendo na Bolívia, né? Também, um golpe geral. Ou seja, o camarada aceitou Jesus, sua casa a partir de hoje pertence a Betim, a prefeitura de Betim. Só que quando o camarada aceitava Jesus, para que isso não acontecesse, ele vendia a propriedade. Ele podia ficar com dinheiro, era dele. Não existe lei que proibisse ele ficasse com dinheiro. Só que Barnabé sentiu que viram a necessidade de muitos irmãos que viram suas coisas serem tomadas. Ele trouxe o dinheiro e, apóstolos, está aqui, eu vendi a propriedade, eu vendi por 500 mil reais, está na mão. Só que isso a igreja aplaudiu. Mas eu era um homem de Deus. Aquele ali supriu a nossa necessidade. Assim fez Barnabé. Só que Ananias e Safira eram pessoas que queriam status, queriam estar hoje como é que nós dizemos? Queria estar na mídia. Aqui, vamos vender uma propriedade nossa? Vamos. Vendeu por quanto? Vendiu por 500 mil. Ele vendeu por 500 mil. Só que nós não vamos entregar para os apóstolos tudo, não. Vamos pegar a metade para nós. Pegamos a metade, vamos chegar nos apóstolos e falar que vendemos por 250 mil. Quem sabia que o apóstolo vendeu? Só os dois. Aí quando Ananias chegou na Pedro, apóstolo, eu vendi uma propriedade por 250 mil. E senti de Deus, glória! Irmãos, cuidado com esse negócio. Cuidado. A enganação vem dela do passado. E está aqui, apóstolo. Senti de Deus, está aqui a minha contribuição. Na verdade, eu queria ser aplaudido pela igreja. Ele não fez por amor. Ele não fez por mover do Espírito Santo. Ele fez por ganância própria. Pedro não sabia, chegou, colocou. A Pedro então liga para ele e ligar. Você vendeu por 250 mil? Vendi. Por que deixou Satanás encher o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo de Deus? Irmãos, cuidado. Ser crente é fácil. Ir para o céu é muito difícil, irmãos. Ir para o céu não é fácil, manjô. Ir para o céu você tem que pagar um preço. Porque que o preço é esse, pastor, que eu estou pagando só de sofrência, de luta? Não, não é esse o preço não, meu irmão. É a única norma que Jesus deixou que deve ser seguida. É a única. Se você fizer isso, você está lá. Só um minutinho, só terminar aqui. Jesus ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pode falar. Mas o preço Jesus pagou pelo sangue dele. Ele já pagou o preço. Mas olha o seguinte. Agora qual é o preço que eu tenho que pagar? O senhor, renúncia. Quem não se fizer. É a única coisa que tem que fazer é renúncia. É o que a gente está fazendo. Irmãos, outra coisa, a salvação não é por fé como se tem pregado. A salvação também não é de graça como alguém tem falado. A salvação custou cara. Custou sangue. A salvação é pela graça. Não é de graça, é pela graça. O que significa a palavra graça?
Favor não merecido. Favor não merecido, ou seja, eu não merecia, você não merecia estar aqui. Você não merecia, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que se ninguém se gloria. É dom de Deus. Isso, dom, o que é um dom, irmão Arinete? O que é um dom? Dom é dom assim de. O que é um dom? Recebe dom de Deus. Algo. Entendeu? Dom, irmãos. O que é dom? Eu quis dizer o que é um dom. Verdade. É um presente. Isto! Dom é um presente, irmãos, presente. A gente não é obrigado a aceitar, não. É quando você recebe o presente de Deus, está aqui, irmãos. Olha, tá na mão. Quem quiser, vou dar um exemplo. Eu estou com esse celular aqui e vou dar de presente para alguém. Celular daqui, quem vai querer o celular? Quem quer? Eu quero. É seu. Amém. Você vai deixar ela pegar? Glória a Deus. É isso que Deus faz, irmãos. Presente é isso. Não adianta eu falar eu quero e ficar com a minha bunda no banco. Desculpa a expressão que eu usei, a palavra meio vulgar, né? Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Quando Deus quer dar um presente, o presente de Deus está aqui. Depende de você levantar, tomar posição, caminhar, ir até a mão de Deus e tomar posse. É um presente, é dom de Deus, é de graça, já está pago. Isso não está falando só de bens espirituais, não, está falando também de bens materiais. Jesus me dá uma casa, Jesus me dá um carro, Jesus me dá uma bicicleta. Para quê? Hã? Para que pedir Deus bicicleta? Às vezes a pessoa precisa às vezes tem que trabalhar, ou está com problema de saúde, tem que fazer um exercício, não consegue correr, não consegue caminhar, a bicicleta ajuda. E você está para ímpio aí? Não, para crente também. Não precisa pedir, não, não quero. Precisa pedir. Não. Mas o problema de você pedir, irmãos, é você, primeira coisa, você pediu Deus uma bicicleta? Pediu. Qual o primeiro passo que você tem que fazer agora? É começar em loja e vender bicicleta. Então o ateu também não. O ateu não pede nada. Deus Pede também. Fazenda, riqueza. Os pede. E o problema dos cristãos, nós sentamos aqui, Jesus vai me dar. Mesmo traseirão aqui no altar, então Jesus vai trazer para mim. Jesus não vai me trazer, Não, não. mas irmão, eu como assim, velho de crente, velho, eu aceitei Jesus para a minha salvação. Para salvação. Só isso. Já preguei esse prego. Quem quiser fazer, Não, tá certo. Mas eu preguei para mim, eu aceitei Jesus, estava no boteco, fui chamado, escolhido, senti isso. Eu acho isso bonito. E sou salvo, remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. Quem quiser desfazer, que desfaz. Não, mas o senhor tá certo, irmão Antônio. O senhor tá errado. Mas o Se eu senhor tá... bato pé até morrer. Não, mas o senhor tá Mas certo. ficar o mundo inteiro falando assim, isso aqui, sou salvação. Não, mas o senhor está certo. Nós citamos Jesus para sermos salvos. Está certo? Renúncia. Mas de outro lado, irmãos, Eu entendo. de outro lado, vou dar um exemplo para o senhor. Você já ouviu falar de Caleb? Caleb? Quem era Caleb? Caleb é um dos caras que entrou na Terra Prometida, junto com Josué. Foi os dois juntos. Certo? Ele tinha uma filha. A filha, a Bíblia, a Septuaginta, chama ela de um pouco leviana. O que palavra leviana? No português de hoje é alguém que... né? Não vou nem falar. Mas naquele tempo lá, a menina nasceu no deserto, Maione. Leviana? Não, fala com Maione. A menina, o nome dela era Áquisa. Ela nasceu no deserto. Quando ela nasceu no deserto, o que ela via lá? Areia, duna, areia mais duna e até areia movediça. Cobra, serpente, escorpião, gafanhoto. O que ela via era isso. Certo? Agora chegou na Terra Prometida, o que ela via? Nascente de água, cachoeira, rio correndo, montanha verde, campinas verdejantes, parreiras de uva, pé de oliveira. A menina ficou doida. Ela ficava dali pra cá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra lá, ia pra lá, ia pra lá, ia pra cá. E o pai com saudade dela, e ela não via a casa do pai, só andando, conhecendo os lugares bonitos. Isso não... Parece que
Isso eu sabia que eu tinha, sabe? Não, deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar. Aí então, Caleb resolve então um desafio. Aquele que vencer Kiriat Sefé, que era uma cidade que tinha gigante, eu daria a minha filha como esposa. Mas ele queria um cara forte, guerreiro, que conseguisse trazer a filha para perto dele. Queria trazer a filha para perto. Aí então, Otiniel vai lá, vem essa cidade e volta, vem sim. Agora você vai buscar a minha filha. Vai buscar ela. Certo? Só que a palavra sacaneia é pecado falar. Só para contrariar. A verdade tem que vigiar a palavra, né, irmão? Só para contrariar a filha, mas na verdade ele queria sacanear ela mesmo. Ele deu ela uma terra de deserto. O que significa terra de deserto, irmãos? Lugar que não tem nada, lugar que não tem vida. Por que ele fez isso com ela? Por que ele fez isso com ela? Para obrigá-la a vir até ele. Às vezes, irmãos, Deus dá a nós uma aprovação, é para nos obrigar a ir até ele. Aí o Otiniel chegou para ele: cadê esse? Tá doido? Seu pai deu o deserto para nós. Pede alguma coisa, seu pai, ó, pede você, tá bom, eu peço. Aí então ela montou no jumento e foi em direção à casa do pai. Ou seja, primeiro ponto, ela viu a herança que ela havia recebido e falou: pai, eu não quero essa herança, o Senhor me deu terra seca. Então ela veio, quando ela viu o pai, a Bíblia diz que ela pulou do jumento e correu, e deixou até o marido para trás. Correu em direção do pai. Quando chegou pelo pai, o que ela fez? Se ajoelhou. Porque era costume daquela época. O filho, quando chegava perto do pai e fazer o pedido, tinha que se ajoelhar. Ela disse: pai, tu me deste terra seca. Tu me deste terra seca, dá-me pelo menos uma fonte de água. Aí o coração do pai, ó, se abriu. Ali, Caleb estava tipificando Deus. Otiniel tipificando o Espírito Santo de Deus. E Aquisa estava tipificando a igreja. Aí o que Caleb fez com ela? Deu ela as fontes superiores e as fontes inferiores. O que isso quer dizer? Bênção espiritual e bênção material. Certo? Nós temos que pedir sim. Deus quer que nós tenhamos uma vida, não é que ficar bilionário não, mas Deus quer nos dar uma vida farta. Amém. Certo? Aí se eu quero comprar a bicicleta que eu estava falando, quem quiser um carro, quem quiser uma casa, quem quer uma bicicleta, vai à casa de bicicleta. Quanto custa a bicicleta? Então, aqui, tem alguma promoção? Não? A pessoa fala: deixa seu telefone, se aparecer alguma promoção eu te ligo. Não acontece isso com a gente? Vai na outra loja, essa bicicleta, rapaz, estou precisando colocar meu exercício em dia, estou meio sedentário, estou meio acidentário, preciso movimentar um pouco, não consigo fazer uma caminhada, uma bicicleta vai me ajudar. Aqui, eu estou com uma aqui usada. Quanto? A nova custa 2.000, a usada custa R$500. Agora, Você recupera, só terminar aqui. Aí a pessoa correu atrás, correto? Ah, peraí, eu pedi Deus uma bicicleta de 2.000, caiu para R$500. Deus está dando, e o cara já fala para você assim: e eu parcelo para você até em 10 vezes no cartão de crédito. É Deus que está te dando a oportunidade, você pediu, mas você correu atrás. Eu quero em pé, Jesus sentou e pôs o pé, deitou na rede. Eu quero trabalhar. Ô, pastor, é igual orar e agir, né? A oração é orar e ação. Porque Eu quero um dom espiritual, Deus. Deus está aqui. Você quer? Quer. Então toma, neném, está na mão. Você quer um dom espiritual? Quer. Para que você quer o dom espiritual? Para você ficar famoso ou para aperfeiçoamento da obra? É para aperfeiçoamento da obra, sim. Então está aqui. Mas para você receber o dom espiritual, existe uma certa quantidade de oração, existe uma certa quantidade de jejuns, existe uma certa renúncia, existe
existe um certo domínio próprio. A hora que você alcançar essas características, sempre você percebeu o presente no seu colo. Porque é para o aperfeiçoamento da obra de Deus, tanto espiritual quanto material, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás. Amém? Agora, o Espírito Santo pode ser entristecido? Nós lemos ali no nosso... Agora só tinha uma palavra ali. Sim. Jesus disse assim, para não preocupar com essas coisas. Não, Jesus... Passarinho come, bebe, tudo lá. O que Jesus quis dizer? Não, isso, irmão, Jesus quis dizer. Deixa eu explicar para o senhor aqui. O que Jesus quis dizer ali? Amém. Deixa eu explicar para o senhor. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas. As outras coisas vão ser acrescentadas. Tem que buscar, né? Mas você tem que, em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas têm que ser buscadas secundariamente. Não é que você não precisa buscar, não, Antônio. Tem o primeiro lugar e tem a segunda. Eu não entendi, irmão. Então nós temos que buscar. Gente, tem coisa melhor. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aconteceu há 2 anos e meio atrás. Certo? Eu, a minha esposa. Em março vai fazer 3 anos. Em março vai fazer 3 anos. Eu e minha esposa resolvemos mudar. Na verdade, a minha casa da Nova Contagem é um casão. Só o meu quarto é mais de 48 metros quadrados, com suíte e tudo mais, 6 quartos a casa, 2 salas, cozinha, tudo como grande, terraço em cima, varanda na frente, varanda atrás. Só que a casa não estava ficando mais boa para mim. Sabe quando você perde o gosto da coisa? Aí cheguei para ela, vamos mudar? Vamos. E sem um centavo no bolso. Primeira coisa que eu fiz. Pastor Carlos José, conversei com ele, aí fizemos um acordo de eu vir cooperar com ele aqui na região do Betim, igreja de Laranjeira. Laranjeira, Nova Contagem, era longe demais. Aí eu fui orar. Oramos mais ou menos 2 semanas, nego, mais ou menos? 2, 3 semanas. Jesus, abre as portas para mim, nós podemos comprar uma casa. Jesus, abre as portas para mim comprar uma casa ou um apartamento. Onde? Na região de Contagem. Mas não foi só em Contagem, nós olhamos. E nisso nós começamos. Nós viemos aqui em Betim, olhamos um lugar de apartamento, de casa. Fomos num lugar, fomos no outro. Há um belo dia, irmãos. Eu trabalhando, eu vi uma placa na imobiliária. Eu simplesmente anotei o telefone. Liguei e agendei para ver os apartamentos. O camarada foi, levou a gente, nós olhamos 3 apartamentos. Olhamos 3 apartamentos com esse imobiliário e tal. E nós ficamos de decidir entre um deles. Aí, na semana seguinte, eu fui fazer uma cirurgia no olho. Aí fomos lá no Santo Figênio, fiz a cirurgia. Na volta, eu falei que até o motorista, é um filho nosso, que estava dirigindo, falei, você se importa em passar na imobiliária só um pouquinho? Quando nós só damos uma olhada naquele apartamento, eu não estava enxergando nada, hein? E eu senti de passar no apartamento, no imobiliário para olhar o apartamento. Eu cheguei lá, o corretor que me atendeu anteriormente estava mostrando umas casas, um outro corretor foi me mostrar. Levamos todo apartamento que nós fomos, tinha que fazer reforma, cerâmica faltando, piso faltando, era taco faltando, era todo bacalhau. Né? E nós estávamos orando, Deus pedindo Deus na casa. Aí ele nos levou em um apartamento no mesmo condomínio que o cara tinha levado a gente. Ele falou, tem esse aqui, que está dentro do seu orçamento, o fulano te mostrou. Na hora que eu entrei no apartamento, eu senti de Deus que era lá que eu tinha que comprar. Reformado, todo reformado. Nós tivemos fazer uma mexida no banheiro recentemente, agora 2 semanas atrás, mas por causa de infiltração que estava tendo no andar de baixo. Mas o nosso apartamento estava beleza. Aí ela olhou para mim e fez assim, gostei desse, na cabeceira, João César ali, ó. Centro de Contagem. Aí eu falei, tá bom, nós vamos comprar. Ah, posso mandar o pré-contrato? O cara mandou o pré-contrato, já assinei o pré-contrato. E sem um centavo na carteira. Sem um centavo na carteira. A Caixa pedia-se X valor para... Irmãos, isso aqui é buscar primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas não sendo acrescentadas. Tinha que dar 60% do valor do imóvel usado.
E eu não tinha R$1 na carteira. Não, eu tinha. Até uns R$500 que eu tinha. Certo? E eu falei com o cara, vou ficar com o apartamento. Vou mandar a documentação para a Caixa. Aí ele ligou para mim, a Caixa está pedindo uma entrada de 60% do valor. Aí eu falei, Jesus, se for a tua vontade, o Senhor vai providenciar. 2 dias antes, a Caixa tem uma reunião e pororô, e abaixou a entrada. Aí no dia seguinte o corretor, aqui, a Caixa abaixou a entrada. Podemos botar o papel para correr? Eu falei, pode. Eu sem dinheiro nenhum. Eu sem dinheiro, irmãos. Sem dinheiro. Aí o que acontece? A Caixa abaixou o valor da entrada de 67 mil, 77 mil, não sei, para 35 mil reais. Baixou muito. A entrada. Quando Deus quer agir, o cara pode entrar? Aí aquela perguntinha básica. Ele aceita o fundo de garantia como entrada? Aceita, pode fechar. Fechou o contrato. Eu fui lá, assinei. No outro dia que eu assinei, voltou para 70 mil de novo. Mas eu tinha assinado com o valor de 35 mil, era o valor exato que eu tinha de fundo de garantia. É as coisas sendo acrescentadas. Cheguei lá na Caixa, o cara queria parcelar para mim em 30 anos. Eu falei, negativo. 10 anos. Ele parcelou em 10. Tem 2 anos que nós moramos lá. Se Deus tudo der certo até o final do ano, o apartamento já está quitado. Pela glória de Deus. Porque é isso, irmão, que eu falei para o senhor, irmão, explicando o senhor. Não é quando você quer, você tem que correr atrás. Deus viu a sua ação, ele entra com providência. E eu já estou planejando em comprar uma casa agora, que apartamento foi só para a gente quitando ele, eu mandei de entrada numa casa e vamos pular para casa, que apartamento não é para nós não. Certo? Isso, irmãos, é fé. Os irmãos não me conhecem, eu estou nos meus 85 anos de idade, mas eu não corri atrás de nada. Sabe o que corri atrás? Aí você vai falar outra vez, como é que é isso que eu estou falando? Eu não preocupava em ter uma carteira, nem do móvel, nem nada. Eu não preocupei, eu não sei andar de bicicleta, sei andar de moto, porque a carteira eu podia ter. Eu podia ter a carteira, podia ter uma... Você pode ainda. Não, eu podia ter bons carros, mas a minha... O senhor preferiu não ter? A preocupação minha é o céu. Aceitar Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus. Eu preocupei com aquilo. Dormia, levantava, deitava, trabalhando assim, e eu tenho que ser um crente. E fui ser um cristão. Mas a gente tem que ter as coisas materiais, tem que ter um carro bom, uma fazenda, se for não. Qualquer coisa. Se você pedir e o seu coração não estiver naquela coisa, Deus vai te dar. Você não pode colocar o coração na sua aquela coisa. Exemplo, tem pessoa que tem carro que passa o final de semana inteiro alisando o carro como se fosse a esposa. Desculpa a expressão. Pastor, uma moto ajuda a gente. Ajuda, tudo ajuda a gente. Mas o meu carro, tem quanto tempo que nós lavamos o carro mesmo? Eu lavo meu carro 1 ou 2 vezes no ano, irmão. Não, se eu levo lá, lava já, lava esse negócio aí. Não, mas tem pessoas que vocês conhecem, que é o dia inteiro lá, passa cera ali. Se cai uma poeirinha, o cara vem com a toalhinha lá e tira. Gente, isso é coração na coisa. Você não pode ter o coração na coisa. Agora voltando para o Espírito Santo, irmãos. Nós já vemos Efésios 4:30 que nós entristeçamos o Espírito Santo. Mas nós às vezes resistimos ao Espírito Santo também. Para mim, Atos capítulo 7, versículo 51. Que nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Quem achar primeiro, lê para mim. Me ajuda. Ajuda aí, pequena. Olha a Bíblia aí. Toma a minha de presente. Que meu horário já venceu. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Ora, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Resistir é ir contra. Resistir, vou dar um exemplo. Vem cá. Tenta passar nesse beco aqui. Pode ir, vem passar. Passa. Passa. Ela é o Espírito Santo. Querendo entrar na minha vida, ou passar na minha vida, fazer alguma coisa e eu resisto. Eu nem pus a mão nela. Mas não deixa ela passar. Você não consegue passar.
Isso é resistir. É o Espírito Santo. Pode sentar, obrigado. É o Espírito Santo querendo mover na minha vida, querendo agir na minha vida, eu estar resistindo, não deixo. O Espírito Santo fala para você, vai para ali, eu quero ir para lá. O apóstolo Paulo, uma certa vez, queria ir lá para Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Pega aí, se fosse os crentes de hoje, ia dar um pulo dessa altura e falar, Satanás não está me deixando ir para tal lugar não, irmão. Mas é o discernimento do Espírito. Paulo fala, o Espírito não me permitiu. Aí de noite eles vão dormir. Sonha com alguém como um veste da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E através disso, da Macedônia, Paulo foi para onde? Para a Europa, para Portugal, pregando a palavra de Deus. E de lá o evangelho se expandiu e veio até o Brasil. Através dessa resistência que o Espírito não deixou ele ir, o evangelho chegou até nós. Se ele tivesse ido para a Bitínia, havia uma boa chance de nós não ter sido evangelizados. Prossigamos, para nós terminar. Nós não devemos afrontar o Espírito Santo. Hebreus 10, 29, para nós. São pecados que nós cometemos contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. O versículo 8 também fala de profanar o sangue de Cristo. Achou? Lê para mim, irmãos. Enquanto maior castigo do das glórias será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho. Olha, teve profano o sangue do testemunho, aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário, as pessoas afrontam. E prossiga aí. Com que foi santificado e fizer desagravo. Agravo, o que é agravo, irmão? Fizeram agravo ao Espírito Santo. O que é um agravo? É afronta. É, às vezes alguém está falando em língua estranha e alguém passar e falar, o cachorro está latindo. Quantas pessoas já nos viram nos falaram isso de nós? Isso é agravo ao Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo. E às vezes crente desviar. Há uns anos atrás o pessoal falava de outros ministérios tradicionais, quando alguém era batizado lá na igreja, o pastor falava, vai latir lá na Assembleia. Só lembra, os mais antigos lembram disso. Lugar de latir não é aqui não, vai latir lá na Assembleia. Quando a pessoa era batizada nas igrejas tradicionais, que eu não vou dizer o nome, os pastores da época mandavam os crentes latir lá na Assembleia. E eles vinham para cá e eram recebidos e Deus fazia a obra. Eu lembro disso, vira e mexe, chegava um crente, ô irmão, eu sou da igreja tal, aceitei Jesus, batizei lá, mas eu fui batizado com o Espírito Santo, eles me expulsaram de lá, irmãos. Falaram para mim vir latir na Assembleia, ô irmão, não é latir não, é glorificar Deus em espírito. Oh. Agora a pior de todas está em Mateus, capítulo 10, Mateus 12, versículo 32. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O horário já venceu. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Hebreus 10, 32. Quem achou, lê para mim. Hebreus 12, 32. Pode ler, meu pai? No Mateus 12, no Mateus, tá? É Mateus 12, 32. Ah, tá. Mateus 12, 32. É 12. 12. 12. 32, isso mesmo. Pode ler para mim. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Ó, o que Jesus está dizendo? Qualquer palavra que você falar contra Jesus, contra o Filho, lhe é perdoada, porque o próprio Filho já perdoa. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem nessa vida e nem na vida após a morte a pessoa não vai ser perdoada. O que é blasfema contra o Espírito Santo então, irmãos? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Já fizeram essa pergunta, irmãos? Eu já fiz. Já fiz. O que é blasfema contra o Espírito Santo? A blasfema contra o Espírito Santo, se você ler o texto ali no versículo anterior, do capítulo 12, você vai encontrar que Jesus fez um milagre. Aí os fariseus da época chegaram e falaram, Jesus expulsa demônio com o poder de Beelzebu. Irmãos, é atribuir um ato do Espírito Santo a demônio.
Isso é blasfêmia. E isso não será perdoado nem nessa vida e nem na outra, é condenação eterna. Se a pessoa estiver sendo usada pelo Espírito Santo, é só falar que não é. Que é, não, se falar que é o demônio que está usando a pessoa. Porque, irmãos, nunca atribui ao ato ao demônio. Porque o Espírito Santo tem seus meios de agir. Ele não age do jeito que eu quero. Ele não age do jeito que você quer. Ele age do jeito que necessita. Certo? Uma certa vez, lá na igreja da Serra, também há 20 e poucos anos atrás, um irmão começou a falar em língua estranha. Até eu escandalizei, irmão. Fazendo barulhos assim com a boca. Todo mundo olhava para mim, querendo, atrapalhando o culto. É porque a gente não estava entendendo o agir do Espírito Santo, irmãos. No final do culto, um técnico, não sei de que, da Petrobras, levanta e aceita Jesus. Aí ele chamou o irmãozinho aqui. Você é informado em qual escola de táticos códigos morais? Cara, eu nunca vi falar, mas você falou para mim código nós o culto inteiro. Ou seja, ele era um ateu, mas Jesus usou a língua que ele entendia para falar do grandeza de Deus. Deus é assim, irmãos, eu mesmo fiquei escandalizado. Silvano, que era um amigo meu, colega de teologia, também ficou escandalizado, o pastor ficou escandalizado. Mas isso, irmãos, é Deus trabalhando, tá? Preocupa não, para nós encerrarmos, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 25, deixa eu ir lá. Glória a Deus. É 2 Samuel, tá, irmão? Eu falei primeiro, mas é 2. Por isso que eu falei, deixa eu ir lá. Na verdade é o primeiro mesmo. Não, eu estou no capítulo 1, no capítulo 2, 25. É 1 Samuel 2, 25. Diz assim: pecando homem contra homem, se eu pecar contra o irmão Antônio, ou pecar contra qualquer um dos irmãos, os juízes nos julgarão. Certo? Eu pequei contra o irmão Antônio, aí vai chamar as testemunhas. Tem várias testemunhas aqui, chamaram algumas testemunhas. E vão nos julgar. O Valbano pecou. Ele falou mal do irmão Antônio. Ele afrontou, não respeitou o irmão Antônio. Eu vou ser julgado, não você? Não você, irmão? Vou. E vou ter que pagar uma cesta básica para você, né? Agora, pecando porém um homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvirão a voz de seu pai, porque o Senhor o queria matar. Isso aqui está falando dos filhos de Eli, que pecaram. O Eli então falou com eles: olha, se pecar o homem contra o homem, os juízes julgarão, mas vocês estão pecando contra o Senhor. E eles não ouviram a voz do seu pai, porque Deus os queria matar, e Deus os aniquilou, porque pecaram contra Deus. Amados, a lição de hoje nós fizemos uma prévia, apenas uma introdução à pessoa do Espírito Santo. Nós teremos mais 12 lições que vamos definir as características e o agir e mover do Espírito Santo no meio da igreja e através da história. Muitas outras referências nós podíamos ter lido, mas o tempo, como sempre, não nos permite. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?